Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer a organização dessa Jornada Internacional de Direito, mais uma edição, mais uma, com certeza um sucesso, dessa forma feita virtualmente, por conta dessa necessidade que nós temos nesse instante de ser solidários com o povo gaúcho. Nós todos somos brasileiros, mas principalmente nesse mês de junho, no próximo mês de julho, nós somos todos gaúchos, não importa de onde, nossos corações, nossos pensamentos estão com o povo gaúcho para que ele possa, com a coragem que lhe é inerente, ultrapassar esse momento difícil que a natureza impôs à população do Rio Grande do Sul. No que nós pudermos ajudar, por favor, contem conosco. O Brasil inteiro está pensando e orando pelo Rio Grande do Sul. Nesses momentos tristes de calamidade pública, surgem diversas ideias, diversos boatos, algumas fake news. Eu acho terrível as pessoas que nesse momento se utilizam desse tenebroso sistema de desinformação que o país tem verificado aí nos últimos tempos para difundir mentiras no meio do processo eleitoral, ou no meio da calamidade, desculpe, a força do hábito falar em processo eleitoral, porque esse é um dos problemas que eu tenho visto, tem sido discutido aí no Rio Grande do Sul, e muitas pessoas dizem ou têm a ideia de que a Justiça Eleitoral poderia alterar a data das eleições que estão marcadas para o primeiro domingo de outubro. Primeiro, a Justiça Eleitoral não pode e não tem a competência para dizer que dia que a eleição vai ocorrer. Isso está previsto na nossa Constituição Federal, está previsto no artigo 29, inciso 2º, que as eleições municipais, a eleição de prefeito e vice-prefeito, ela ocorre sempre no primeiro domingo de outubro e nos municípios com mais de 200 mil eleitores, quando é o caso, o segundo turno ocorre no último domingo de outubro. Então, isso é uma data prevista na Constituição que não pode ser alterada pela Justiça Eleitoral, por mais que se diga que ela tem competência normativa, que ela tem uma competência residual para editar resoluções, instruções. É óbvio, se no dia da eleição ocorre alguma situação que inviabiliza a votação em determinada sessão, aí sim a Justiça Eleitoral pode remarcar só a votação daquela sessão que foi prejudicada para um outro dia, para, e isso desde que isso seja relevante para o resultado da eleição, para que ali os eleitores que não puderam votar no dia possam votar. Mas não há essa possibilidade de que com antecedência se altere, se antecipe ou se prorrogue a data da eleição que está prevista na Constituição. Nós vimos isso, por exemplo, em 2020, quando a pandemia assolou todo o mundo, foi declarada uma situação de emergência pela OMS em todo o globo terrestre, e as eleições que estavam marcadas para aquele ano, para o dia 4 de outubro, primeiro turno, 25 de outubro, o segundo turno, elas foram adiadas para o dia 15 e para o dia 29. Mas isso não foi um processo simples. Isso foi feito pelo Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 107, a qual, para a sua edição, ouviu diversas autoridades científicas, médicos, que verificaram que naquele momento não era possível se ter uma certeza absoluta de como a pandemia iria desenvolver, quais seriam as consequências, mas se já tinha alguns estudos dizendo que o período de pico seria agosto, setembro, em plena campanha eleitoral, então o adiamento de 2 meses seria benéfico à saúde. O Congresso Nacional, então, dentro daquele quadro, se reuniu, fez uma emenda constitucional e alterou a data para novembro. Mas também, nessa emenda constitucional, ele disse, ó, se em novembro não for possível ainda, a Justiça Eleitoral, ouvindo a comunidade científica, apresentará a necessidade de um novo adiamento. E esse novo adiamento, ele tinha uma data, que era 27 de dezembro de 2020. Por que isso? Porque uma coisa é você alterar o dia em que a eleição ocorre, se ela vai ocorrer em outubro, novembro ou dezembro. A outra coisa completamente diversa, e é essa sim, impossível de ser realizada, é que por, inclusive, alteração da Constituição, se faça a prorrogação dos mandatos. Não é possível. A nossa Constituição estabelece como cláusula pétrea, ou seja, aquela situação em que não pode haver sequer uma emenda constitucional para alterar o voto direto, secreto, universal e periódico. Ah, mas alguns dirão, mas a periodicidade
ela pode ser variável. Os senadores têm 8 anos, o mandato, a eleição do Senado é feita a cada 4 anos, a renovação de 1/3, 2/3 do Senado, mas o mandato é de 8 anos. O próprio Brasil já teve candidatos com 4 anos de mandato, depois você teve um período que o presidente da República teve 5 anos de mandato, isso era em constituições anteriores, e se for mais para trás ainda, era no período em que muitas vezes sequer havia eleição, os representantes eram indicados pelas baionetas. Você será um senador biônico, você será um representante, um prefeito de uma instância hidromineral, aquilo tudo era nomeado e não se podia dizer exatamente que ocorria ali uma democracia. O poder, a única pessoa que pode prorrogar um mandato é o eleitor. Se ele está satisfeito com a atual gestão, acha que essa atual gestão foi boa e merece e pode, desde que seja possível a reeleição, ele pode votar no candidato a prefeito que está candidato à reeleição. Se ele acha que não, é hora de dar a chance para uma outra pessoa, para que você tenha uma outra visão, uma outra ação, ele escolherá um dos concorrentes que lhe são apresentados pelos partidos políticos. A periodicidade do voto e essas garantias, tanto está previsto na Constituição Federal como cláusula pétrea, como também declarações de direitos da ONU, artigo 21, Pacto São José da Costa Rica sobre Direitos Humanos, artigo 23, 1b. Ah, Isso é uma questão respeitada em todo mundo, em que, se você quiser alterar o período, falar, ó, não são mais 4 anos, são 6 anos, muito bem, você pode fazer isso, teria que fazer também por emenda constitucional, mas para as próximas eleições, ou seja, para o próximo mandato. Então, você poderia, em princípio, alterar o mandato de 4 para 6 anos de um prefeito, dizendo ao eleitor, ó, na próxima eleição, quando você votar, você escolherá um representante, quem lhe representará no período de 6 anos, no período de 4 anos, mas você nunca, jamais pode fazer essa alteração no curso do mandato, porque isso é uma forma de você burlar as eleições. Alguns países aí não tão democráticos de vez em quando fazem isso, ou fazem através de eleições controladas, dizendo, ó, quem foi eleito para 3 anos agora passará a 4, quem foi eleito para 4 passará para 5. Isso, com certeza, não atende à democracia, não atende ao Estado Democrático de Direito, viola a Constituição em diversos pontos, viola todos os tratados de direitos humanos. né? Pode-se discutir o assunto, não há a menor dúvida, mas a viabilidade de prorrogação de mandatos, a meu ver, é totalmente impossível de ocorrer. Até em 2020, essa questão foi levantada porque se queria unificar as eleições para que todos os cargos de presidente a vereador fossem escolhidos no mesmo momento, o que eu particularmente acho uma ideia péssima para a democracia brasileira, mas houve esse debate e o que se chegou à conclusão, eu fiz parte inclusive de um grupo de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, onde nós fizemos um parecer justamente demonstrando que naquele momento era possível adiar as eleições se tivessem motivos científicos, razões não baseadas em meras presunções, em hipóteses, em achismo, mas com dados científicos que demonstrassem a viabilidade ou a conveniência dessa postergação, mas jamais isso poderia ultrapassar o final do ano, o que foi, ao final, acatado pelo Congresso Nacional, porque se adiou a eleição de 2020, mas se estabeleceu uma data limite para ela ocorrer. De qualquer forma, ela teria que ocorrer em 27 de dezembro. Muitas pessoas agora, nesse momento, dizem, mas a Justiça Eleitoral não teria condições. A Justiça Eleitoral tem condições, sim, de realizar as eleições, isso eu tenho visto pelo noticiário. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul está atento, vendo todas as situações que precisarão de uma melhor atenção, precisarão de uma logística mais elaborada. A própria Justiça Eleitoral, como um todo, está solidária com o Rio Grande do Sul. Nós temos as urnas aqui do Distrito Federal, onde as eleições são só de 4 em 4 anos. Nós não temos prefeito nem vice-prefeito, apenas governador, vice-governador. Também não temos vereadores, apenas uma Assembleia Distrital, é da característica do Distrito Federal. Então, todo o equipamento do Distrito Federal, eu já vi também que o TRE do Distrito, TRE-DF aqui, já pôs à disposição da Justiça Eleitoral Gaúcha todo o maquinário, todo o pessoal que for necessário e puder colaborar para a realização dessas eleições.
Um outro aspecto que é importante de se ver nas eleições é que a legislação eleitoral ela é extremamente proibitiva, principalmente depois em que o país passou a viabilizar, a permitir a reeleição sem que o candidato se afaste do cargo, sem o detentor do cargo, ele não precisa se afastar para concorrer à reeleição. Diversas proibições foram introduzidas na legislação eleitoral direcionadas principalmente ao agente público. São o que nós chamamos de condutas vedadas, as quais, por presunção legal, são tendentes a afetar a normalidade e a igualdade nos pleitos eleitorais. Eu gostaria de destacar quatro delas aqui, que precisarão de uma atenção maior do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, mas principalmente dos candidatos e dos próprios eleitores, que são, ao final, os grandes fiscais das eleições. O artigo 73 da Lei 9.504, que é a lei das eleições, a lei que organiza e como as eleições devem ocorrer, ele estabelece que nos 3 meses que antecedem o pleito, é proibida a realização de transferência voluntária. Transferência voluntária é aquela que não está prevista em lei, que não decorre de um comando legal, vai de acordo com o critério da conveniência e merecimento do administrador público, ele que verifica, ele tem a discricionariedade para definir se deve ou não ocorrer essa transferência voluntária, mas é proibido realizar a transferência de recursos da União dos Estados, da União para os estados e municípios e dos estados para o município. Essa é a proibição geral que tem o artigo 73, 6A da Lei das Eleições. Mas ao final do dispositivo, se tem uma ressalva. Na realidade, são duas ressalvas. A primeira é os destinados a cumprir obrigação formal preexistente, execução de obra em serviço em andamento, porque a eleição não é algo que inviabilize a continuidade do Estado. O que se evita são aquelas surpresas, aquelas coisas que surgem apenas no período eleitoral, como forma de atrair a simpatia dos eleitores e de angariar votos. Então, se já é um programa, já é alguma obra que está sendo realizada desde o ano passado, está prevista em cronograma, isso pode ser continuado. O que se põe como segunda ressalva são os recursos destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Então, em princípio, os recursos para o combate às enchentes, eles podem ser transferidos, mas é importante que se verifique se efetivamente esse recurso está destinado a uma ação de combate à situação de emergência ou de calamidade pública. Eu não posso utilizar essa ressalva para, por exemplo, numa situação esdrúxula, transferir recursos para a realização de uma festa. Não é um combate à situação de emergência, a realização dessa festa não é nem momento da gente festejar absolutamente nada. Mas eu estou citando assim a questão esdrúxula só para mostrar que essa transferência tem que ter uma correlação com a obra, o serviço que está diretamente relacionado ao combate das enchentes. As duas outras proibições que estão no artigo 73, 6 da Lei das Eleições, elas dizem respeito a exatamente a mesma coisa, que é a exposição do governo do governante. A primeira é em relação à propaganda, à publicidade institucional, aliás, ela é proibida nos 3 meses que antecedem as eleições, e a segunda proibição, que está na linha C, é o fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Então, os governantes eles não podem nem fazer publicidade institucional, a qual, por definição constitucional, sequer poderia ter imagem do governante, e também não podem fazer o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora, obviamente, do horário eleitoral, que é aquela situação em que todos os candidatos podem aparecer e devem aparecer para levar suas ideias, suas propostas ao exame e ao juízo final dos eleitores. Mas essas duas proibições também têm ressalvas. Em relação à publicidade institucional, está previsto que, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral, e em relação ao pronunciamento, está previsto que, a critério da Justiça Eleitoral, se tratar de matéria urgente, relevante e características da função de governo, pode ser autorizado. Então, essas duas situações me parece que são fundamentais para que os governantes e os prefeitos tenham atenção, é de que qualquer publicidade institucional, a partir de julho, 3 meses antes da eleição,
ou o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, eles devem primeiro buscar a Justiça Eleitoral, ou o juiz eleitoral, o juiz do pleito, e verificar, ó, eu tenho uma situação, todos nós sabemos da calamidade, e eu preciso fazer esse pronunciamento, ou eu preciso fazer tal publicidade, que é para orientar o caráter informativo da publicidade, para orientar a população aonde que ela deve buscar tal ou qual recurso, onde ela poderá ser atendida ou não. São situações que efetivamente serão, que existirão, mas é necessário essa busca primeiro da autorização da Justiça Eleitoral. Isso é um procedimento relativamente simples. Em campanhas presidenciais, por exemplo, naturalmente isso ocorre, porque nós temos as campanhas de vacinação, que tem todo ano tem vacinação, não importa se é ano eleitoral ou não, a saúde tem que ser direito de todos, ela tem que levar a, a vacina a todo o país, e aí o Ministério da Saúde, a Advocacia Geral da União, vão ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mostram a campanha, ele verifica, ó, isso daqui efetivamente é uma questão de saúde, é uma questão de necessidade pública de ser informada, da população ser informada, e autoriza um procedimento que não leva 1 ou 2 dias no máximo, não há um grande debate a respeito. É óbvio que a Justiça Eleitoral vai, nesse momento, examinar se aquilo dali efetivamente é uma informação de interesse da população ou se é uma forma indireta de promoção do candidato, da promoção da imagem do candidato. Como publicidade institucional, uma das regras que está na Constituição é de que ela não pode conter símbolos nem imagem que identifiquem o Estado ao governante. Então, os candidatos vão ter que tomar cuidado também de fazer essa publicidade dentro dos moldes da Constituição, para que amanhã ninguém possa dizer que eles se aproveitaram dessa situação para promover a sua imagem, para promover a sua candidatura de forma indireta. A última conduta que eu faço aqui menção para os senhores, existem várias outras na legislação, mas eu estou citando as principais, é a proibição que se tem aí, não mais nos 3 meses, mas em todo o período eleitoral, de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Mas essa proibição que está no parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.504 também tem exatamente a mesma ressalva, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior. Então, quer dizer, o que já estava ocorrendo, o que estava no orçamento no ano passado, com certeza continua sendo executado, a distribuição de cestas básicas com base em programa social, tudo previsto no ano passado. Agora, é óbvio que essa situação de calamidade ela traz necessidades que não foram previstas no orçamento anterior, elas não estão previstas para o orçamento 2024. E aí, nessa situação, ela caracteriza um novo programa social que não estava sendo examinado anteriormente, mas que precisa ser realizado. A gente não pode, com base na presunção de que essas situações podem contaminar o pleito, deixar de lembrar que o Estado, antes de tudo, deve preservar a vida, deve preservar a saúde da população. Então, essas ações, se elas são necessárias, elas podem ser realizadas dentro desse quadro, dessa exceção que a calamidade pública, que o estado de emergência permite. Agora, para essas situações, também a ressalva final, a última linha do parágrafo 10, ela diz que o Ministério Público poderá, e na minha visão deverá, promover acompanhamento da sua execução financeira e administrativa. Porque, evidente, todos nós precisamos ser solidários, todos nós precisamos combater as sequelas e esse mal que assola o Rio Grande do Sul, causado pela natureza. Mas nós não podemos permitir de jeito nenhum que os governantes, neste momento, utilizem a situação em que todos estão sofrendo para buscar um benefício, fazer uma distribuição sem critérios técnicos, fazer uma distribuição apenas para o grupo de pessoas que ele considera que serão seus eleitores, para buscar a promoção da sua imagem no momento dessa distribuição. Tudo isso, além de conduta vedada, constitui abuso de poder político e tem sérias consequências para os candidatos. Muitas vezes o prefeito não é candidato à reeleição, mas está fazendo isso para beneficiar alguém do seu grupo que é candidato, não importa se é em benefício próprio ou se é em benefício de terceiro. Se houver o abuso, a Justiça Eleitoral com certeza examinará, uma vez provocada pelos partidos políticos, pelo próprio Ministério Público Eleitoral.
Então, o que nós temos que fazer é continuar o trabalho de combate às sequelas, de prevenção, para que isso não se repita, dar o melhor de si para que a população gaúcha possa se recuperar o mais rápido possível, mas não podemos permitir de jeito nenhum que, neste momento, pessoas queiram tirar um benefício, ainda que seja para promover a sua imagem dessa situação trágica. Tudo isso será com muita certeza examinado e pensado pelo Ministério Público de uma forma atenta para que qualquer desvio seja levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Eu estou dizendo conhecimento da Justiça Eleitoral para efeitos da eleição, mas obviamente que isso caracteriza uma série de ilícitos, uma série de irregularidades, pode caracterizar improbidade, inclusive, pode caracterizar algumas situações tipos penais. Obviamente, cada situação tem que ver a circunstância, mas é um momento de nós trabalharmos sem preocupação com as limitações, mas ao mesmo tempo sem ultrapassar a impessoalidade do Estado, para que todos possam sobreviver da melhor forma possível e, para tanto, reitero minhas palavras iniciais, os senhores podem contar, o Rio Grande do Sul pode contar com todo o Brasil, especialmente o Distrito Federal, nós estamos aqui à disposição para ajudar no que for possível. Muito obrigado pela sua oportunidade e que todos tenham boas eleições. Um último adendo, é fundamental o voto. Nesse momento em que muitas pessoas falam tudo, o que importa é a vontade soberana do eleitor. A sua participação é que pode fazer a diferença. Muito obrigado a todos.